Tá procurando uma solução para diminuir a bagunça na hora das atividades com tintas das crianças por aí na sua casa? Talvez você nem esteja procurando, mas você já desistiu de oferecer atividades com tinta e foge quando a sua criança pede para usar ali canetinha, tinta, pincel, cola colorida, com medo da bagunça que vai fazer e tudo que você vai ter que limpar e arrumar depois. Mas eu vim aqui para te contar que essas atividades são muito importantes para o desenvolvimento das crianças e que a gente não precisa deixar de oferecer. Existem soluções simples que a gente pode aplicar para diminuir e muito a bagunça na hora das atividades de artes. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje 10 dicas simples de coisas que você pode fazer por aí, pode aplicar desde já na sua casa para ter menos estresse na hora das brincadeiras, atividades com tinta, canetinha, nas atividades de artes das crianças por aí. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Janiro, bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui no canal. E como você viu aí na introdução, no vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas, 10 passos simples que você pode aplicar por aí na sua casa para diminuir a bagunça da hora das atividades com tintas, as atividades de artes que normalmente as crianças gostam muito de fazer, mas faz muita bagunça, né? Suja muita coisa e a gente costuma fugir e evitar ao máximo ali de oferecer esse momento para a criança com medo da bagunça justamente que vai fazer. Mas eu já vou para a primeira dica, que é justamente a gente não deixar de oferecer. Eu sei que no começo é difícil, mas as crianças precisam da oportunidade de manusear esse tipo de material, de mexer com esse tipo de atividade de arte para que elas possam aprender sobre organização, sobre a limpeza, sobre como utilizar da maneira correta, como organizar os itens, como manusear os materiais. E conforme elas vão manuseando, né, quanto mais elas vão praticando, melhores elas vão ficando nisso. Então, se a gente nunca oferece para a criança a oportunidade de manusear esse tipo de material e de fazer esse tipo de atividade, vai ser mais difícil mesmo a criança aprender a manusear com destreza, né? Tanto treinar a questão da coordenação motora fina, né? A motricidade ali, as habilidades de motricidade para segurar bem uma canetinha, um pincel, quanto para se familiarizar com o material mesmo. Se a criança nunca pega uma tinta, uma canetinha, quando ela pega, é normal mesmo que ela queira sair riscando e pintando tudo que vê pela frente, porque ela vai ficar muito empolgada com aquilo. Tudo que é novidade para as crianças, né? Elas querem usar dessa forma mesmo, extravasar, porque elas não estão habituadas, não estão acostumadas com aquilo. Então, quanto mais a gente oferece para a criança oportunidades dela treinar o uso e treinar o uso da forma correta, adequada, melhor ela vai ficando nisso. Não que as atividades de arte também não possam estar presentes naqueles momentos de extravasar e de fazer bagunça. Já vou falar mais pra frente sobre isso também. Quanto mais você treinar e oferecer oportunidade com a criança, melhor ela vai ficar nisso e menor vai ser a bagunça com o passar do tempo. E conforme a criança for crescendo também, tendo mais habilidades motoras desenvolvidas e também maior compreensão acerca dos combinados, que é a nossa segunda dica. Então, o segundo ponto é esse: estabeleça combinados com a criança desde sempre. No início, é claro que a criança não vai seguir corretamente tudo, porque ela ainda tá aprendendo. Por aqui também era assim. Com o Lucas, o meu filho mais velho, demorou muito tempo para que ele pudesse compreender e seguir certinho ali os combinados que a gente ia fazendo acerca da hora, do cantinho ali, das artes, né, de como usar as tintas, de onde podia, de onde não podia. Então, muitas e muitas vezes ele saía desse combinado, ele se esquecia o que a gente tinha acordado ali e a gente ia lembrando ele. Para as crianças mais novas é comum que a gente tenha que ficar sempre lembrando mesmo e, claro, supervisionando também o tempo todo. Mas é importante a gente lembrar de não ficar brigando com a criança quando ela não seguir os combinados, quando ela se esquecer, quando ela rabiscar, né, algo que não pode, um lugar que não pode, e sim convidar a criança para limpar, para arrumar junto com a gente e lembrando a criança dos combinados que a gente foi fazendo com ela. As crianças, elas aprendem por repetição. Os combinados são muito importantes para ir ajudando a criança a absorver, né, o que pode, o que não pode, onde não pode, mas a gente precisa lembrar que as crianças vão aprender por repetição. Não vai ser na primeira vez, na segunda vez, às vezes não vai ser na 10ª vez. É assim mesmo que as crianças aprendem tudo. Por isso que também é muito importante a terceira dica, que é separar um cantinho do sim, um cantinho onde ela pode fazer a arte, um cantinho onde ela pode rabiscar, onde ela pode ali expressar a arte dela através da tinta, porque para criança, especialmente as crianças mais novas, é muito mais fácil a criança se lembrar e associar mais rápido o que ela pode fazer do que aquilo que ela não pode fazer. Não é que a criança não entenda o não, mas é que para as crianças mais novas é muito mais difícil segurar os impulsos, conter aquela vontade ali de testar, de experimentar, porque ela ainda não tem desenvolvido uma habilidade específica
chamada controle inibitório. Então ela vai provavelmente fazer algumas vezes aquelas coisas que a gente disse pra ela que ela não poderia fazer, e não é pra testar a gente, é porque ela tem realmente essa dificuldade aí, as crianças mais novinhas, né, elas têm dificuldade de conter esses impulsos de fazer algo que não pode ser feito. E é por isso que usar essa estratégia do cantinho do sim vai ajudar a criança a se lembrar do combinado, e a gente pode sempre conduzir a criança, quando ela estiver fazendo alguma coisa que não pode ser feita, a gente sempre conduz a criança pro combinado daquilo que ela pode fazer. Então, separa um cantinho para as artes aí na sua casa. Você não precisa fazer um investimento, só separar um cantinho mesmo ali, forra com uma toalhinha, com papel, ou com um plástico, uma mesinha, pode ser um cantinho no chão, pode ser um cantinho ali na mesa mesmo da sua cozinha, de repente. Um lugar onde seja mais fácil de você limpar, né, de você organizar a bagunça depois, e estabelece que ali é o cantinho do sim. De repente você pode até separar uma parede da sua casa. A gente fez isso quando o Lucas era mais novo, a gente morava em outra casa. A gente separou uma parede, um pedacinho da parede onde ele podia rabiscar, ele podia experimentar como era riscar aquela parede ali. E isso deu muito certo, não demorou muito para ele entender que as outras paredes não podiam ser riscadas, mas aquela ali podia. Isso foi uma estratégia que funcionou bastante. Mas da mesma forma, você separar uma roupa específica, né? Pega aquela roupa velhinha ali para as atividades, um avental, um local onde a criança possa se concentrar na atividade, manusear as tintas ali, os materiais, sem a gente ficar o tempo todo se estressando, brigando com a criança. Isso é muito importante, não só para diminuir a bagunça espalhada pelos outros ambientes da casa, nos locais onde não pode, mas também pra gente não desestimular a criança e ela não querer mais fazer aquelas atividades, né? Ela achar que aquilo ali realmente é um momento chato, é um momento ruim, onde só tem estresse, ela acaba perdendo o interesse por esse tipo de atividade que é tão importante. Então, tenha o cantinho do sim, tenha um cantinho preparado para as artes da sua criança. A próxima dica é fazer com que esse cantinho aí separado para as artes esteja sempre já preparado, organizado de antemão, para que a criança possa gostar do que ela vê, para que ela veja sempre organização e limpeza. E de novo, não tem nada a ver com investimento, tem a ver com organização do ambiente mesmo. Você pode pegar umas caixinhas de sapato ali, umas cestinhas, umas bandejinhas, potinhos da cozinha que você não tá usando mais e colocar ali para a criança, separar as tintas, separar os pincéis, separar os materiais, deixa uma toalhinha sempre ali à disposição, as roupinhas que a criança pode usar para essa hora, avental, tudo que ela pode usar para essa hora da arte, para que ela se sinta motivada e acostumada com um ambiente organizado e bonito, e ela queira manter aquilo daquela forma, né, depois que ela fizer as atividades ali. Talvez demore um pouco mesmo, né, mas a criança ela vai se acostumando com a organização, com a limpeza, com o visual. O visual é muito importante, eu sempre falo isso por aqui, né? O quanto a gente manter um ambiente organizado, as atividades das crianças, os brinquedos das crianças, poucos, né? A gente não precisa ter um excesso de coisas. E quanto menos eles estiverem espalhados e mais eles estiverem organizados, né? Visualmente bonitos, isso vai atrair a criança não só a produzir mais, a ser mais criativa, né? Desenvolver mais a criatividade dela, quanto também a ser mais organizada, a gostar de uma organização e se empenhar nisso também. E se você não tem as coisas já separadas ali, preparadas, né? Quando a criança pede pra fazer, pede pra brincar com a tinta ali, com canetinha, e aí você não tem à mão ali uma toalhinha, uma roupa que a criança possa usar, né? Algo pra forrar ali, provavelmente você vai fugir desse momento, não vai querer deixar a criança brincar, né? Ou você até vai deixar, mas vai ser um momento estressante, porque não tinha nada ali pra forrar, ou a criança sujou a roupa que não podia sujar, e aí com certeza vai ter um estresse envolvido ali. Então tenta deixar tudo já preparado e o ambiente previamente organizado. Próxima dica, separe as tintas em quantidades menores. Pode ser na tampinha ali do potinho de tinta, você pode usar aplicadores, você pode usar uma paleta mesmo, né, para distribuir ali as quantidades de tinta. Aqui a gente usa ou forminha de gelo, que é uma ótima dica, inclusive, para separar ali as quantidades de tinta que a criança vai usar só naquela atividade, né, só naquela brincadeira ali. Ou a gente usa aquelas forminhas também de guardar ovo na geladeira, tô deixando aí pra vocês as imagens. E isso é muito legal, porque a gente não precisa oferecer todo o potinho de tinta só de uma vez pra criança, e a chance dela fazer uma bagunça, né, dela desperdiçar toda aquela tinta, ou dela despejar aquela tinta pelo ambiente inteiro diminui muito. Próxima dica, use canetinhas, tintas que sejam laváveis e que sejam realmente fáceis de sair, né, se manchar alguma coisa, se manchar uma parede, um chão, uma roupa que não poderia ser manchada, que não poderia ser sujada, que sejam fáceis de lavar, que sejam fáceis de sair mesmo. Algumas tintas eu já usei por aqui e realmente assim mancharam, não sai mesmo. Tinta acrílica são tintas mais difíceis assim, né, que pegam mais e que não sai por nada. Eu sei que muitas vezes a tinta guache mesmo, né, vai manchar algumas roupas também, então, né, de novo, separa uma roupa mais velhinha ali pra criança poder ficar mais livre pra brincar, mas se você não tem um ambiente, se você tá fora de casa, enfim, se a ideia é evitar que a criança
criança manche coisas, né? Então opte sempre por canetinhas e tintas que sejam fáceis de ser lavadas, né? E removidas da roupa, da parede, da mesa, enfim. Próxima dica, para reforçar, tenha sempre uma toalhinha, um potinho com água para lavar o pincel, para enxugar onde caiu água, para enxugar onde caiu uma tinta que não poderia. Então, além de forrar o ambiente, tenha sempre uma toalhinha, um paninho ali separado, especialmente para limpar algo que aconteceu, um acidente ali com tinta, enfim, algo que virou, potinho que virou. Porque a criança também vai criando o hábito sempre, né, de limpar já onde sujou ali, onde caiu e não poderia cair tinta. A gente vai falando para ela, né, vai explicando, fazendo os combinados, e não só fazendo os combinados, a gente deixa à disposição a oportunidade também da criança treinar a limpeza, né, dela treinar, pegar a toalhinha ali e limpar. Então tenha a toalhinha da limpeza de tinta separada ali no cantinho de arte das crianças. E já puxando esse gancho, sempre convide a criança a organizar tudo depois que ela terminou de brincar. A limpar, a lavar os pincéis ali, leva a criança com você até a pia, coloca um banquinho, né, uma cadeira para ela subir, para ela te ajudar ali a lavar tudo, a organizar tudo de volta no lugar, guardar as tintas, guardar os pincéis, guardar as colas, limpar a mesinha, limpar a área ali e organizar tudo de volta no lugar. Isso é muito importante, porque se a criança só bagunça, ela vai lá, pintou, brincou, né, e de repente no outro dia ela chega lá e tá tudo clean, organizado, ela não viu o que aconteceu, né, como que aquilo tudo voltou pro lugar sozinho, é muito difícil que a criança crie esse hábito de organização e ela vai brincando e sujando porque ela não sabe como é, né? Ela não sabe como funciona o processo, o trabalho que dá para limpar tudo, né? E olha, gente, a gente não precisa brigar com a criança. A gente não precisa tornar o momento da organização, do guardar tudo depois, um fardo pesado para a criança, né? Olha, agora a gente vai ter que limpar toda essa bagunça aqui e brigar quando ela suja um lugar que não podia, né? A gente pode só convidar a criança, ela vai aprender da mesma forma, né? A gente não precisa brigar. Se a gente conversar com a criança, explicar, lembrar do combinado, ela vai aprender da mesma forma. Inclusive, se a gente tornar a hora da organização uma hora lúdica também, uma hora gostosa também, ela vai gostar muito mais ainda desse hábito. Então, sempre a gente pode tornar esse aprendizado melhor para a criança e instaurar esse hábito da organização de uma maneira muito mais prazerosa, muito mais positiva para a criança. Próxima dica, de vez em quando, sempre que possível, tente fazer atividades mais melequentas, onde a criança possa mesmo se sujar o ambiente. Escolha ambientes que sejam fáceis de limpar, de lavar depois, para que ela possa ter os momentos também de extravasar essa necessidade, essa vontade, né, de se sujar, porque sim, as crianças precisam disso também. Elas precisam extravasar e viver, né, de forma sensorial essa experiência de bagunçar, de sentir a tinta, de pintar um ambiente diferente. Elas precisam disso. Então você pode, por exemplo, pegar ali o box do banheiro, pintar, né, antes do banho, depois a gente lava tudo, ou uma varanda, um lugar que seja fácil de limpar depois, pintar o quintal, fazer pintura corporal antes do banho, ou escolher brinquedos que a criança possa pintar e depois levar para tomar banho junto com ela e lavar, né? Ou lavar depois na pia, enfim. Esse é um valor muito importante para as crianças absorverem, né? A habilidade de ceder quando é possível. Então a criança vai confiar muito mais nos nossos combinados, nos nossos acordos, e ela vai querer seguir os nossos acordos muito mais quando ela sentir menos rigidez da nossa parte. Ela sentir que tudo bem, quando é não, mas quando é possível, né? Quando é sim também. Existe a possibilidade do sim. Então ela vai passar a confiar muito mais no nosso sim e no nosso não, porque ela sabe que não é só não que existe ali, né? Que existe também o ceder, que existe a possibilidade do sim. 10ª e última dica, tenha um lugar para expor as artes das crianças. Isso para que elas possam, assim como nós, aprender a apreciar a arte delas, né? Se a gente tem um cantinho ali, pode ser a geladeira da sua casa, pode ser uma janela, pode ser um varalzinho, né? A gente tem aqui um varalzinho, aqueles de luzes, e a gente vai pendurando as artes. A gente montou uma galeria para expor as artes das crianças. E isso é muito importante para que elas se sintam motivadas a produzir, de fato, uma arte ali. Não ficar só pintando parede, né? Pintando tudo, mas que ela queira produzir algo de fato. Isso vai motivando a criança a cada vez mais se interessar pela produção artística dela. Ela sente que ela é apreciada por nós, porque isso para a criança é super importante. Ela gosta de ser validada e apreciada pela família dela, pelas figuras, né, de afeto dela, que somos nós, né, os referenciais principais aí da criança, que estão afirmando a identidade dela o tempo todo. Os primeiros, né, afirmadores e referenciais da identidade da criança somos nós. E por si mesma também, ela aprender a se apreciar e apreciar a própria arte, isso com certeza vai fazer com que a criança se sinta mais motivada em estar ali envolvida com a arte, a produzir mesmo a arte no papel, para que ela possa ver essa
essa arte exposta, né, para que ela possa ver o fruto, o resultado daquilo ali de fato cada vez mais. Eu vou deixar para vocês agora aqui o vídeo do tour que a gente fez pela nossa brinquedoteca com os cantinhos organizados, e ali você vai ver o nosso cantinho de artes com várias sugestões e soluções para você organizar tanto a exposição, né, a galeria das artes das suas crianças, quanto a organização dos materiais de arte mesmo. Então já clica ali para assistir esse vídeo e se inspirar com as soluções de organização que eu trouxe ali para vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu joinha aí para eu saber continuar trazendo outros conteúdos desse tipo para vocês aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!